Olá pessoal, tudo bem? Saudações, eu me chamo Luiz, sou trabalhador do Centro Espírita Amor e Luz aqui em Bambuí e durante o período de isolamento social devido ao coronavírus, nós estamos gravando vídeos e postando aqui no canal Amor e Luz Bambuí do YouTube, ok? Então se você não é inscrito ainda no nosso canal, faz a inscrição aí, ok? Pessoal, então para iniciar o nosso estudo, vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos agradecê-lo pela oportunidade de estarmos juntos, mesmo de maneira virtual. Obrigado, Senhor, por esse período, que é uma oportunidade para refletirmos na nossa atuação como seres humanos, no nosso convívio, para reforçarmos os laços familiares e para trabalharmos nossas virtudes, as quais nos aproximam de Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos. E que assim seja. Bom, a gente vai começar, antes de falar do tema propriamente dito, nós vamos falar um pouco desse período de isolamento social, né? O que é que esse período de isolamento social está provocando no nosso dia a dia, né? Hoje em dia já se fala no novo normal que vai surgir após esse período de isolamento social. Na história da humanidade nunca tinha acontecido algo semelhante, né? Algo nessas proporções. Já existiram pandemias que dizimaram milhões de pessoas no globo, mas não na era da informação, dessa maneira, onde a informação corre de maneira muito rápida, né? Então, nessas circunstâncias é a primeira vez que ocorre essa pandemia. E assim, a pandemia está revolucionando a maneira com que a gente se relaciona, né? Essa pandemia é interessante que tem muito a ver com essa questão do reino de Deus estar dentro de nós. Na verdade, a verdade é que muitos de nós já estávamos isolados antes mesmo da pandemia, né? A pandemia só veio para assinar essa questão, né? Para mostrar isso claramente para a gente. Mas muitos de nós já estava isolado dos vizinhos, estava isolado dos amigos, até mesmo da família. Muitos de nós estávamos presentes, mas de maneira isolada na família. Então, a pandemia veio justamente para mostrar isso para a gente, né? Bom, lembrando que quando se fala em processo reencarnatório, em reajustes, a gente está falando principalmente em reajustar contas com quem está à nossa volta, né? Então é muito importante que nesse período de coronavírus, de isolamento social, as pessoas aproveitem para reforçar os laços familiares, né? Da própria família, no próprio lar, né? O que antes estavam se perdendo. A gente estava trabalhando, né, de uma maneira geral, de uma maneira tão louca, tão desajustada, e que a gente não tinha tempo para a gente mesmo, quanto mais para o próximo que estava dentro do nosso lar, ok? Então, assim, esse período de coronavírus, ele está sendo crucial para mudar um pouco da história da humanidade. Tenho certeza que a humanidade não vai ser outra, vai mudar as nossas relações e está mudando tudo, desde a religião com certeza não vai ser mais a mesma. Eu acredito que as pessoas daqui para frente vão ter muito mais religiosidade, tá, do que simplesmente professar uma religião por professar, ok? O tema que a gente está falando hoje tem tudo a ver com isso que eu estou falando também, ok? E acredito que vários outros campos vão mudar bastante daqui para frente, como por exemplo o campo da educação. A educação vai ser bastante diferente, né, desse ponto para frente. Tá? A educação 3.0, que atendeu à Revolução Industrial, vai ser abandonada. Agora nós temos que atender, por exemplo, a Revolução Digital. E isso estava bem atrasado. Ou seja, o que eu quero dizer é que o coronavírus chegou também para acelerar alguns processos, ok? A primeira coisa que nós temos que considerar quando a gente está falando aí do Evangelho, né? É que naquele tempo era um tempo diferente, as coisas eram bastante diferentes do que é hoje. Não adianta a gente querer analisar o Evangelho da maneira com que a gente vive hoje, que antes, naquele tempo, naquela região, com aqueles costumes, era totalmente diferente, né?
Não podemos esquecer também que Jesus, como governador espiritual do orbe, como um ser crístico, um ser perfeito, tá? Teve que adaptar toda a sua linguagem, toda a sua forma de pensar naquele momento, naquela região. Então ele falava de maneira muito simples, muitas vezes por parábolas, tá, ok? Para que o povo entendesse. E o mais interessante disso tudo é que ainda hoje a gente está trabalhando para tentar entender a mensagem de Jesus. É muito interessante. Quanto mais o ser humano evolui, mais ele consegue compreender a complexidade que é o Evangelho. Tá? Isso é de se esperar. Né? O Evangelho é como se fosse o dia a dia daquele ser crístico que pisou aqui na Terra há 2000 anos. Então é claro que isso é algo extremamente complexo e acredito que a maior prova de Jesus Cristo, né, que esteve aqui e trouxe essa mensagem para a gente, é justamente a complexidade dela, ok? Então assim, o Cristo falou de uma maneira ao mesmo tempo simples para aquelas pessoas daquele momento entenderem, mas que hoje a gente já vê que tem uma complexidade enorme e isso ganha mais ênfase quando analisado pela doutrina espírita, que tem a chave para se entender alguns pontos do Evangelho, ok? Bom, essa mensagem de Jesus, ela foi durante muito tempo interpretada de maneira equivocada, né? E por isso muita gente matou em nome de Deus, fizeram cruzadas em nome de Deus, né? De maneira muito equivocada, fora outros acontecimentos também, como a Santa Inquisição, por exemplo. Então, mesmo a mensagem dele sendo, de certa forma, clara, foi muito mal interpretada e que nos gerou aí séculos de sofrimento, ok? Bom, então, o texto em questão, a citação em questão, o reino de Deus está dentro de vós, ela está no Evangelho de Lucas, ok? No capítulo 17, no versículo 20, que diz o seguinte, alguns fariseus perguntaram a Jesus quando chegaria o reino de Deus, e ele respondeu. A gente sabe que, assim, Jesus foi uma revolução para aquele tempo, onde se acreditava que as pessoas felizes eram as pessoas que tinham conhecimento, que tinham posse material. Se eu não tenho posse material, é que talvez Deus não me quis, eu sou infeliz em relação a Deus, entendeu? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A interpretação equivocada disso gera esse tipo de interpretação. Então Jesus trouxe uma mensagem totalmente diferente. Jesus foi aquele que disse que uma pessoa pode ser muito feliz, a pessoa pode ser recebida no reino dos céus, no reino de Deus, mesmo se ela for pobre. Depende muito do amor que ela tem com o próximo. Essa é a lei de Jesus, a lei do amor. Pode ser reduzida, né? Simplificada nessa palavra. Bom, e muita gente questionava Jesus naquele momento, principalmente aquelas pessoas que detinham conhecimento religioso, tinham religião e, infelizmente, né, grande parte das passagens que são mostradas no Evangelho, o que dá-nos a entender que essas pessoas não tinham, talvez, religiosidade. Há uma grande diferença entre você ter religião e você ter religiosidade, ok? Bom, então continua o texto do Evangelho. E Jesus responde, né? A vinda do reino de Deus não é uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer, veja, está aqui, está ali. Porque o reino de Deus está dentro de vocês, está aí dentro, né? E aí, gera uma coisa muito complexa para aquelas pessoas daquela época que associavam o reino de Deus como uma coisa física, entendeu? Um reino fechado com alguém comandando. E grande parte das pessoas daquela época acreditava que o Messias, né, ia vir como um chefe, né, de um exército, por exemplo, para favorecer de alguma maneira o povo judeu, entenderam? Então, assim, essas interpretações dessas ideias geraram muito transtorno naquela época. Bom, nós não podemos esquecer que durante muito tempo também a religião,
né, até mesmo com essa interpretação inicial de o reino de Deus ser uma coisa física, muita gente interpretou como o reino de Deus um templo onde você vai, adora e depois sai na rua e está tudo certo, entendeu? Ou seja, a vida religiosa é diferente da vida do cotidiano. A minha vida religiosa eu manifesto quando eu tenho no templo. Eu vou lá, adoro e pronto, fiz minha parte. E depois a minha vida no cotidiano acabou. E não é assim, a gente sabe que as duas coisas estão casadas, principalmente quando você expressa religiosidade. O mais importante não é cultuar a Deus, cultuar a Jesus. O importante é pegar a mensagem dele e aplicar na sua vida. O que a mensagem de Jesus te faz de bom? Em que ela te torna melhor? É isso que é importante, né? E durante muito tempo, né, a gente ainda, né, considera, alguns grupos consideram que eu tenho que ir no templo tal dia, tal hora e pronto, acabou meu compromisso religioso. Não é assim, ok? É interessante que Jesus, ele usa muito bem a palavra reino de Deus e reino do céu. Ele usa isso mais de 50 vezes no Evangelho, tá? E ele sempre se referia, e as pessoas, como a gente comentou, não tinham ainda muita ideia do que ele seria. E quando ele fala que o reino de Deus está presente em você, tá? Ele gera uma confusão muito grande na cabeça das pessoas daquela época. Hoje nós temos a chave. E para a gente mostrar isso de maneira mais clara, nós vamos pegar a pergunta 621 do Livro dos Espíritos, ok? Que diz o seguinte, ó. Allan Kardec perguntou para a pleiade de espíritos que o ajudou, né, a compor a nossa obra básica da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. Perguntou, onde está escrita a lei de Deus? É uma pergunta boa. Onde será que ela está escrita? Ela está aqui na Bíblia, né? Aqui, ó, nós temos a Bíblia na linguagem de hoje, é uma Bíblia com uma linguagem mais simplificada. Será que a lei de Deus está aqui? Acredito que parte dela pode estar escrita aqui, né? A Bíblia tem muitos ensinamentos interessantes. Então, acredito que parte do que aquilo que Deus, né, um ser superior, propõe para a gente pode estar realmente escrito aqui. Mas a gente não pode esquecer que a maior parte dela está na nossa consciência, na consciência humana. É a resposta dessa pergunta que Kardec fez. Então, perguntado aos espíritos, eles respondem. A lei de Deus está escrito na consciência. O ser humano criado à imagem e semelhança de Deus já traz em si, tá, essa sementinha que precisa ser cultivada, ok? Ela precisa ser cultivada para depois ela germinar, ela crescer e evoluir. Então nós já trazemos em nós essa questão, a gente já traz a lei de Deus internamente e grande parte a gente sabe o que é certo, o que é errado, né? E muitas vezes, dependendo do que a gente está vivendo, da idade que a gente tem, da imaturidade que a gente vai percebendo que o mundo é bem diferente e a gente vai evoluindo. Ou seja, essa sementinha que está dentro da gente vai evoluindo e vai crescendo e lá na frente ela vai dar bons frutos, né? Isso é muito importante também. Bom, se então a semente está dentro de mim, eu tenho que desenvolver de alguma forma, né? Eu tenho que desenvolver. Como que eu vou desenvolver? Toda vez que eu me proponho a trabalhar meus valores, as minhas virtudes, eu estou, de certa forma, desenvolvendo essa sementinha que está lá na minha consciência. O cérebro humano, que aloja a consciência, é uma coisa muito complexa que só pode ser entendida quando você considera a presença também do espírito, tá? Explicar a consciência sem a presença do espírito é algo muito complicado que a ciência alguma vez tentou explicar. Bom, alguns pesquisadores diziam, né, que a mente humana, a consciência humana, ela é muito mais complexa do que qualquer teoria que tentar explicá-la, para vocês terem ideia como é que é essa complexidade. Mas essa consciência, ela aloja toda a lei de Deus que está lá dentro, tá? Agora, é claro que ela está de maneira muito primitiva.
é necessário desenvolver. E como é que nós vamos desenvolver isso aí? A partir do momento que a gente começa a desenvolver valores, virtudes. Toda vez, todo ato no bem proporciona o desenvolvimento de uma virtude. E aqui nós estamos falando de virtudes relacionadas ao sacrifício, à paciência, à criatividade, ao respeito ao ser humano, à proatividade, ok? Todas as virtudes que me aproximam de Deus são justamente o que me aproxima do meu próximo. Todo contato que eu tenho com o meu próximo, tá? Eu estou melhorando essas virtudes e eu estou aproximando de Deus. Então o reino de Deus está dentro de mim, tá? E a gente fala muito próximo, quem é o nosso próximo? Uma vez indagaram Jesus, os fariseus indagaram, e Jesus conta toda aquela parábola do bom samaritano que mostra que próximo é todo aquele que precisa da nossa ajuda, da nossa compreensão, do nosso contato, do nosso dia a dia. O próximo pode ser alguém da sua família, pode ser um vizinho, pode ser um colega de trabalho, pode ser um colega de escola. Todos são próximos, ok? E não importa a cor dele, a religião, ele é seu irmão, então nós temos que ajudar ao próximo, ok? É o que justamente a mensagem do bom samaritano mostra, que aquela pessoa que estava desfigurada, tá? Que não tinha como identificar, foi ajudada justamente por uma pessoa que não tinha religião, ou que era considerado como uma pessoa herege, que era o samaritano daquela época. E o samaritano o ajudou sem saber quem era, ou seja, ele ajudou de coração, tá ok? Essa é a beleza dessa mensagem que mostra que a gente tem que ajudar ao nosso próximo independente. Ajudando o nosso próximo, a gente desenvolve virtudes, a gente desenvolve mais o reino de Deus que está dentro da gente, ok? Bom, a gente percebe hoje também com as redes sociais, né, com a velocidade com que a informação corre, com a facilidade que nós temos de criticar, que hoje grande parte de nós está preocupado somente em apontar falhas, apontar defeitos, né? E a gente não pode esquecer que a transformação que a gente quer no mundo começa aqui dentro da gente, mesmo porque o reino de Deus está dentro da gente. Então, se eu quero transformar o mundo, eu tenho que me transformar primeiro. A gente percebe que grande parte de nós quer que o sistema transforme, mas não podemos esquecer que o sistema ele é controlado por seres humanos, e seres humanos são passíveis de serem corrompidos pelo dinheiro, pelo poder. O item, né, que mais corrompe as pessoas, mais perigoso que pode existir é justamente o poder. Tá? Então, não podemos confiar em ser humano, né? Porque o ser humano é igual a gente mesmo, todos nós somos iguais, a gente é passível de se equivocar, somos passíveis de erros. Então, se eu quero transformar, eu tenho que começar transformando em mim. Tá? Eu tenho que começar me transformando como pessoa se eu quero transformar o mundo. Bom, para a gente finalizar, eu queria trazer uma mensagem. Eu já trouxe essa mensagem algumas vezes, mas queria ler novamente para vocês que a gente está passando um período de isolamento social causado pelo coronavírus, ok? E essa mensagem mostra justamente, né, propõe que a gente tenha paciência e que espere o momento certo, que a mensagem de Emmanuel, recebida por Chico Xavier, chamada Tudo Passa, ok? Então vejam bem, tudo passa. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Os dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isto também passará. E guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas que não há mal que dure para sempre. Semelhante à enorme embarcação que às vezes parece que vai sussurrar diante das turbulezas de gigantescas ondas.
Mas isso também passará, porque Jesus está no leme desta nave e segue o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a porto seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Então, em resumo, a gente viu que o reino de Deus está dentro da gente. Basta a gente querer se transformar. É claro que a nossa transformação não acontece assim de uma hora para outra, ela é lenta. Na doutrina espírita, por exemplo, a gente sempre fala da tal da reforma íntima, que é uma coisa extremamente complexa, mas é necessária. Tá? Você sempre tem que estar procurando se melhorar, nem que seja um pouquinho. É o que Chico Xavier sempre falava, né? Ele se comparava a uma lesma, mas uma lesma que sempre caminha para frente. Isso é importante. A reforma íntima mostra isso para a gente. Tá? A gente não precisa tentar acelerar demais o processo, porque a gente não está preparado para acelerar esse processo. Mas esse processo tem que ser avante. E lembre-se, tudo depende da gente, tá? Se eu quiser transformar o mundo, eu não vou transformar o mundo criticando. Hoje as redes sociais são uma oferta, né? A pessoas que querem apontar dedo, criticar isso, julgar de maneira geral. Eu acredito que se a gente quer mudar o mundo, nós temos que mudar primeiro a gente. E nós estamos passando por um período especial na história da humanidade. Então a pergunta final que fica, considerando o tema, considerando a transformação interior, considerando o período de coronavírus, em que daqui para frente eu vou ser melhor? Eu vou ser o melhor pai? Eu vou ser o melhor amigo? Eu vou ser o melhor marido? Eu vou ser o melhor trabalhador? Em que eu vou ser melhor? O que eu vou oferecer de melhor para a sociedade? Tá? O que eu vou oferecer de melhor para mim mesmo? Eu estou me instruindo? Eu estou sendo uma pessoa que está trabalhando mais religiosidade? Eu estou com um contato maior com o meu vizinho? Tá? Ou seja, mesmo que em período de coronavírus a gente está de certa maneira isolado, mas eu tenho dado atenção a ele para ver se ele precisa de alguma coisa ou não. Ou seja, o momento que passa a Terra nos convida à reflexão, ok? Todo mundo tem que refletir para dentro desse tema, mesmo porque o Reino de Deus está dentro da gente, ok? Um abraço para todo mundo e felicidades.